estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo sempre pela companhia de vocês e agradecendo a Deus, sobretudo, por tantas oportunidades que Ele nos tem proporcionado de estudarmos não somente a doutrina espírita, mas também o Evangelho. Esse estudo, sobretudo, esse estudo de quarta-feira, muito especial para todos nós, tantos ensinamentos, e ainda temos tanto pela frente. Nós agradecemos e, como sempre, rogamos que Deus permita a equipe espiritual do nosso grupo espírita Allan Kardec, aos bondosos benfeitores espirituais que possam passar pela casa de cada um de nós, trazendo-nos a bênção confortadora do passe, acalmando nossas aflições, nossos temores, acalmando o ambiente espiritual e acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam nos envolvendo. Para iniciarmos as tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta do Albertim. Por favor, Albertim. Boa noite a todos, estejamos todos com Deus. Queridos irmãos, vamos todos elevar nossos pensamentos às altas esferas espirituais e com o coração cheio de amor, vamos construir essa corrente fraterna, essa corrente de luz para poder nós, com o nosso amor, com a nossa bondade, nós podermos abençoar todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão participando direto ou indiretamente do nosso estudo. Porque com esses pensamentos elevados, as bênçãos de Deus chegam para nós. O amor de Jesus vem nos abençoar e o nosso caminho com certeza fica mais harmonioso, fica mais florido e nossa estadia aqui no planeta azul é mais feliz. Obrigado, querido arquiteto do universo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, esse é o nosso encontro de número 51, já estamos caminhando para completar um ano de estudos deste livro extraordinário, que já tem 80 anos de autoria de Emmanuel por meio de Chico Xavier. Eu vou então fazer aquele vai e vem para a gente poder compartilhar o texto com todos, para acompanhar a leitura de uma forma melhor. Nós estamos no quarto capítulo da segunda parte. O título desse capítulo é Primeiros Labores Apostólicos. E nós paramos num trechinho em que Barnabé conversa com Paulo a respeito de como fazer para divulgar os ensinamentos de Jesus. E pelas colocações de Paulo, perceberam que seria muito difícil algum resultado positivo dentro da Palestina, mesmo porque Paulo conhecia muito bem o pensamento dos judeus, dos fariseus, dos homens do templo, os escribas, dos sacerdotes, e ali falar sobre Jesus ou levar o evangelho a todos seria uma tarefa muito difícil. E aí ele tem, a inspiração do alto, veio à sua mente de levar o evangelho para aqueles que não fossem judeus, que eram denominados de gentios. E aí Barnabé pergunta para Saulo, mas isso não deveria partir da igreja do caminho, da casa do caminho em Jerusalém? E aí Saulo deixa muito bem claro de que são tarefas diferentes,
que Pedro já estava sobrecarregado no atendimento a tantos necessitados. A Casa do Caminho estava temporariamente sob a direção de Tiago, que era um fiel observador das leis de Moisés, e a Casa do Caminho mais se assemelhava agora a uma sinagoga do que a um templo cristão, e seria impossível para Pedro abraçar mais essa tarefa. Então, Saulo e Barnabé estavam conversando, lembrando que eles haviam saído de Jerusalém, estavam voltando para Antioquia, Saulo, Barnabé e João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E nós paramos aqui no parágrafo 31, mas nós podemos pegar aqui desde o comecinho para engatar o assunto, e as leituras de hoje seriam feitas pelo Albertin e pela Marina. Então, não sei se a Marina já está aí ou não, tanto faz a ordem. Então, já que você começou pela prece de abertura, Albertin, você poderia começar a leitura, porque eu até esqueci de ver se a Marina também já está participando hoje. Então, tá aí, então você espera, você espera a segunda parte, tá bom, Marina? Tá jóia. Obrigada. Pode começar, então, Albertinho, fazer um favor. Só para confirmar, é o parágrafo 30. Isso, é esse que está aqui, ó. Só para retomar, né, o assunto, isso. Tá jóia. Mas, e os outros companheiros? Inquiriu Barnabé, revelando espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar, principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. Naturalmente. Só lembrando, só um pouquinho, Albertinho, que na semana passada até cheguei a comentar pelo seguinte, como a Casa do Caminho estava sob a coordenação de Tiago, que era um fiel seguidor das leis de Moisés, e muitos judeus convertidos ao Evangelho, mas sem abrir mão do judaísmo, das práticas exteriores do judaísmo, eles só aceitavam que participasse das atividades da casa aqueles que passassem pelo ritual da circuncisão. Então, aqueles que não se enquadravam, ou seja, aqueles que não fossem judeus, os considerados declaradamente como pecadores fora da lei, não eram aceitos. Não eram aceitos na Casa do Caminho mais. O evangelho já não era mais para qualquer um. Ou melhor, não era para todos. E vejam que lição Saulo deixa para a gente aqui, gente, olha. Porque qual de nós não clama contra a dor? Seja ela física, moral, espiritual, seja de que natureza for. E olha o que ele fala, gente, quem tem o livro grave, né? Passe um destaque nessa frase de Saulo. Nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. Por quê? Por que essa colocação de Saulo? Porque ele já estava olhando lá na frente. Ele estava olhando longe.
ele já estava com os olhos fora da Palestina. Ele não estava mais ali preso às exigências do culto do judaísmo. Ele já tinha se libertado totalmente daquilo. Então, a gente vai começar a perceber em Saulo uma visão muito mais ampla. O quanto ele estava enxergando longe e o quanto ele era prático. É uma coisa que a gente não pode perder de vista, gente. Saulo era um homem com grande experiência de vida, por tudo quanto já havia sofrido depois de ter conhecido Jesus, uma exuberante inteligência, muito culto, conhecedor de tudo que dissesse respeito ao judaísmo, às antigas escrituras, mas, por outro lado, ele era um homem prático, pronto para fazer. Se a pessoa tivesse alguma dificuldade e fosse conversar com ele, pode ter certeza que alguma solução ele ia encontrar. E não ia ficar enrolando para colocar essa solução em prática. Para tudo ele dava um jeito. E com Jesus no coração, isso se acentuou mais ainda nele. Todas essas virtudes que ele já possuía antes, agora ele vai colocar essas virtudes em prática por Jesus. Então era uma coisa, assim, ele foi se tornando uma pessoa extraordinária. Muito além, muito na frente dos seus companheiros, porque ele já enxergava muito longe. E é por isso que ele diz essa frase aqui. Então, se já na igreja do caminho, os pecadores, os que não fossem judeus, não poderiam participar, a não ser que se submetessem às exigências do judaísmo, então ali o evangelho de Jesus já estava ficando comprometido. Pode continuar aqui, acho que aqui, né, naturalmente, né, foi aqui que você parou, né, Albertinho, naturalmente. Pode continuar. Só queria comentar que, quando ele fala sacudir o plasma da instituição de Jerusalém, o raciocínio dele, temos que chamar os incircuncisos, os pecadores e os que estão fora da lei. Sim. Ou seja, o que Jesus veio trazer para nós já estava sendo completamente desvirtuado, né? E que ele completa dizendo que Jesus, futuramente, né, daqui a poucos anos, será apresentado como aventureiro vulgar. Por quê? A distorção estava começando a acontecer e no futuro, né, do jeito que ia chegar esse ensinamento, né, Jesus seria apresentado como aventureiro vulgar, né? Então, a gente estava pensando longe, né? Longe dizendo no futuro, né? Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. A boa nova será aviltada, e se alguém perguntar pelo Cristo, daqui a 50 anos, terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção no foco de tantos dissídios religiosos sob a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Os discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois, com a prática, reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre, as situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João
anotassem suas observações mais íntimas, não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Então, Gente, nesse pode falar. parágrafo, ele está justamente mostrando essa preocupação do que iria acontecer no futuro com o ensinamento de Jesus, né? Não só, né, de sair de Jerusalém esses ensinamentos, né, descentralizar, né, esses ensinamentos, mas muita a preocupação dele também dos apóstolos que conviveram com Jesus, de anotarem o que Sim. viveram com ele, para justamente evitar essa desvirtuação do que realmente aconteceu, né? Ele Isso. até cita, reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente, né? Ou Isso. seja, Levi era Mateus, né? Levi era Mateus. Deus, isso. Mateus. Deveria ter anotado mais detalhadamente o que Sim. se sabe do mundo. Então, ele já mostrando a situação futura. Tanto é que até então ninguém tinha pensado nisso, né? Porque as únicas anotações por escrito que se tinha sobre o que Jesus havia falado e feito eram as anotações de Mateus. E o resto era passado de boca em boca, era passado oralmente. E olha como ele fala, né? Que muita coisa não foi registrada por ele e que outras pessoas ouviram, assistiram, e que Mateus não estava presente, então não ouviu nem registrou. Então vejam, até então ninguém tinha se preocupado com isso. E olha como ele diz que é interessante, né? Os pósteros, ou seja, aqueles que vierem mais para frente, vão querer ficar rebuscando para saber mais a respeito da tarefa que foi confiada a eles, aos apóstolos, e ao próprio Paulo, e ao próprio Saulo. É o que a gente faz hoje. A gente quer rebuscar, a gente fica rebuscando evangelhos, aqueles que os mais estudiosos, para ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa a respeito de determinada passagem. E nós não temos muitas informações, porque eles não tinham essa preocupação. Lembrando, escrever não era algo comum, era uma arte, tinha que contratar alguém para escrever. Né? Então vejam só nesse parágrafo aqui quanta coisa já está passando pela cabeça de Saulo e que ninguém tinha pensado nisso antes. E olha, gente, isso realmente em relação a Jerusalém não demorou muito a acontecer, porque logo depois Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Aí foi uma debandada geral, né? Não ficou ninguém por ali para contar a história. Pode continuar mais um pouquinho, Albertinho. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras. As advertências de Saulo eram mais que justas. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. Tens razão, disse admirado. Precisamos pensar nesses serviços. Mas como? Ora, esclareceu Saulo, tentando aplainar as dificuldades. Se quiseres chefiar qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir de forma absoluta a difusão da boa nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas, levaríamos a lição do mestre a outras gentes.
Isso. Saulo já tinha na cabeça a estratégia montada, né? Sim, sim. Então, Achei muito interessante a colocação de Barnabé. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. Gente, isso há 2000 anos. Coitadinhos, poderiam eles imaginar o que seria 2000 anos depois, né? Com o quase nada de recursos materiais que existiam naquela época para escrever, pelo o simples fato de escrever, era a maior dificuldade. Fazer livros, então, guardar esses livros, livros não, né? Eram os rolos, né? Os pergaminhos, guardar, haveria que prestar informações amplas ao mundo. Quando eu penso nisso, gente, nas dificuldades que aquelas pessoas passaram, sem ter os recursos que a gente tem hoje, mas eu admiro esses espíritos. Quão valorosos! Jesus não teria colocado uma tarefa tão importante na mão de qualquer um. Imagina se tivesse colocado isso na nossa mão, que por qualquer coisinha a gente já desiste logo do que a gente estava fazendo. Eles não tinham recursos materiais quase nenhum. E a gente vai ver daqui a pouquinho que isso é verdade. E quando ele fala informações amplas ao mundo, coitadinhos, eles não poderiam sequer imaginar. O mundo para eles ali era ali, o Oriente, o Mar Mediterrâneo, o Norte da África. Ninguém sabia da existência das Américas. Pensa bem nisso, gente. Assim, eu fico penalizada nesse sentido, porque eles eram espíritos tão corajosos, tão valorosos. E qual era o que é que os movia? Era o imenso amor que eles tinham por Jesus. Isso é comovente para mim, gente, porque nós temos tanto e fazemos tão pouco. Mas vamos lá. Vamos mais um pouquinho, Albertinho. o companheiro ouvia-o afagando sinceras esperanças. Tomado de novo ânimo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa. Aí as ideias começam a vir à mente, né? Parece que de repente vai desabrochando. Que é assim um incentivo, né, para a inspiração vir. É. Dia muito, Saulo, tenho necessidade de voltar à minha terra, a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe poderíamos iniciar o serviço apostólico através das aldeias e cidades de Chipre. Conforme o resultado, prosseguiríamos por outras zonas. Estou informado de que a região em que demora Antioquia da Pisídia é habitada por gente simples e generosa, e suponho que colheríamos belos resultados no empreendimento. Isso. Aqui nós vamos fazer uma... Pode comentar, Albertinho. Não, eu ia continuar a leitura, mas... aqui nós vamos saber aonde fica Chipre, tá bom? Porque Barnabé era desse lugar. Vamos conhecer mais um pouquinho. Eu vou fazer aquele vai e volta rapidinho aqui, porque agora eu vou mudar então de tela, tá bom? Nós vamos entrar agora aqui no nosso Google e vamos lá para a ilha de Chipre. Apareceu a imagem aí para vocês? Sim ou não? Sim, Malu, apareceu sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos para Chipre. Não sei se algum de vocês já conhece.
A ilha de Chipre está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo que, ó, vamos dar um zoom mais longe aqui, ó. Mar Mediterrâneo, aqui é a costa do Líbano, Síria, Israel, aqui a Turquia. E aqui um monte de ilhas gregas. E a ilha de Chipre, ela é tão grande, para nós parece pequeno, né, gente? Que ela é atualmente o lado sul, a parte sul é grega e a parte norte é tomada pela Turquia. Tanto é que houve muitas brigas ali entre colonos, antigos colonos. Uma vez passou uma reportagem a respeito da devastação, dos grandes problemas que a invasão turca trouxe para a ilha de Chipre. E, assim, também cultiva-se, assim, o forte aqui também era a lavoura. E aqui embaixo, na parte sul, nós temos aqui a cidadezinha principal, que é Neopafos, que daqui a pouquinho também vai fazer o comentário. Então, é aqui, gente, essa linha vermelha aqui, indicando uma divisão política, não realmente oficial, né, mas como sendo assim, tomada, né, que foi tomada ali pela invasão turca, e então Barnabé morava, a família de Barnabé morava nessa ilha, tá bom? Que não está longe, né, gente? Não está longe aqui tanto da costa aqui da Síria, do Líbano, mesmo aqui de Israel, e aqui com a Turquia. E lembrando que Antioquia estava aqui nesse cantinho, né? Antioquia, Antáquia hoje, né? Lá, Antáquia aqui Antioquia. Então não ficava assim tão distante e havia ali a possibilidade de fazer o cruzamento aí do Mar Mediterrâneo por meio das embarcações, do transporte possível naquela época, marítimo, tá bom? Então, era aqui que eles estavam se referindo, passar pela ilha de Chipre primeiro, porque ali Barnabé tinha os seus familiares, tá bom, gente? Então, vamos voltar novamente. Eu vou fazer aquele vai e vem saindo da tela, porque a gente muda de tipo de tela e às vezes não entra o texto novo. Então, vamos voltar no texto aqui e depois ele fala estou informado de que a região em que demora Antioquia da Pisídia, essa daqui eu não fui consultar, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui, olha. Vamos ver aqui, a Antioquia da Pisídia foi uma cidade na antiga região da Pisídia, bem na fronteira com a antiga região da Frígia. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não sair muito fora, que essa daqui realmente eu me esqueci de procurar, a gente procura melhor e mostra melhor, porque agora, como eles vão começar a bater perna por toda aquela região, a gente precisa conhecer bem aqui as localizações. E aqui ele está mostrando, olha, gente, onde fica aqui, olha, Antioquia da Pisídia. Aqui, ó, é na Turquia, tá vendo, ó? É uma região aqui, uma região da Turquia. Então, é outra Antioquia, tá bom? Mas depois a gente consulta com mais calma para não fugir muito do texto, porque o importante no momento é a elaboração dos planos entre Barnabé e Saulo, tá bom? Então, mais um pouquinho aí, terminando esse parágrafo, para depois aí a gente passar para a Marina. Pode continuar mais um pouquinho, então, Albertinho. Poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso, resoluto. A situação requer o concurso de irmãos corajosos e a Igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Compara o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais,
velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas, mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Olha, parece que Saulo está falando aqui da parábola do semeador, né? Porque ele fala que comparo o evangelho a um campo infinito. Dizer que o evangelho é um campo infinito, gente, significa que o serviço vai ter fim? Vai ter fim esse serviço, o trabalho do evangelho? Não, que o não. Senhor nos deu a cultivar. E aí ele fala, né, os vários tipos de terras, os vários tipos de solo que eles vão encontrar. Parece a parábola do semeador, né? Pode comentar, Albertinho. Ou mais alguém que queira fazer algum comentário? Essa é a frase principal desse parágrafo, né? O Evangelho é um campo infinito que o Senhor nos deu para cultivar, né? Sim. Que nós, né, na nossa ignorância, né, nós temos o pensamento elevado e o coração puro, nós conseguimos pôr em prática, mas não tudo, né? Porque o nosso espírito está aqui para evoluir, né? Por enquanto, nem coração puro, nem Você... pensamento elevado, né? Muito pelo contrário. Nós não temos nem 1 metro quadrado de campo para cultivar e ainda não fazemos direito, né? Então, tá certo. Albertinho, então acho que eu já vou passar aqui para a Marina, tá bom? Para não te cansar tanto, tá bom? Muito obrigada aí pela sua leitura e os seus comentários. Então, continuando agora, Marina. Obrigada. Barnabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou: todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Tenho alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Absolutamente, adiantou o ex-rabino. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei, então, uma tenda móvel. Gente, já deu para perceber a praticidade desse homem? Nada detinha ele. O problema é dinheiro? Não tem problema, eu trabalho. Nós não vamos ficar pedindo dinheiro para ninguém, não vamos ficar esbolando e nem sobrecarregando ninguém. Eu trabalho. Vou montar uma tenda móvel e ganho dinheiro honestamente trabalhando sem ser pesado para ninguém. Olha só a personalidade de Saulo, gente. Ele era extremamente prático e não tinha medo de serviço. Não é? Então vamos em frente, Marina. Olha. Ele era convicto no propósito dele, Nossa Senhora, meu Deus do céu. Ele estava pronto para o que desse e viesse. Pode continuar. Barnabé achou graça no expediente e ponderou: teus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades imprevisíveis? Por quê? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela, e onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. Gente, olha ao mesmo tempo o quanto ele era pronto e o quanto ele era humilde.
Ah, não tenho tenda, não tem, porque as tendas na época, gente, eram extremamente necessárias, sobretudo para aqueles que faziam as longas viagens atravessando o deserto, tendas, tapetes, né? Mas não tem tenda para fazer, nem tem tapete, então não tem importância, eu faço sandália. Olha, gente, agora, daqui para frente, lembrando que quando nós começamos, já vai fazer quase um ano, gente, quando começamos a estudar esse livro, a gente ficou apaixonado por Gesiel. Agora nós estamos começando a ficar apaixonado por Saulo, pelo espírito pronto que ele tinha. E tudo isso, qual era o móvel principal? Era o grande amor que ele tinha por Jesus. E ele diz, olha, Deus não me permitiu a vida em família. Então não tinha nada que o prendesse. Não tinha nada que o segurasse. Nesse aspecto, ele era completamente livre. Diferente de outros apóstolos que tinham família. Aí o compromisso era diferente. Certo? Mas pode continuar, Marina, e pode fazer seus comentários também. Tá. O discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da Igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão, caso a Assembleia Antioquiana não a desaprovasse, interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado. Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. E se houver muitos obstáculos? Perguntou Saulo avisadamente. Saberei vencê-los, respondeu João convicto. Mas é possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta. Continuava o ex-rabino, preparando-lhe o espírito. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre os apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes? Gente, essa pergunta de... só um minutinho, Marina. Essa pergunta de Saulo também serve para nós. É ou não é? Com certeza. Claro que nós, né? Claro que nós não estamos, claro que nós estamos no pé do chinelo, certo? Para baixo do chinelo, não estamos nem fazendo comparação com isso. Mas o trabalho tem, o trabalho de dedicação ao Evangelho tem dificuldades inesperadas? Tem, inúmeras. João Marcos era completamente cru, sem experiência alguma. E Saulo estava preocupado com isso, porque a inexperiência do jovem poderia trazer dificuldades para eles. Não somente para o próprio rapaz, mas como também para eles, para a causa do evangelho. Então, ele coloca ali uma pergunta que serve para nós, né? Que nós também somos extremamente inexperientes na vivência e na divulgação do evangelho. Claro que não encontramos as dificuldades que eles vivenciaram na época, porque não temos o menor preparo para isso. Mas não podemos ficar esperando muita coisa. Porque se eles se colocavam na condição de almas frágeis e indigentes, ou seja, aquelas que precisam de tudo, imagina a gente, então. Não é? Então, aí Saulo estava invocado com João Marcos pela inexperiência do rapaz, só por causa disso. Pode continuar, Marina. Hei de encontrar as forças necessárias.
Saulo contemplou-o, admirando da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer, e observou: se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão. Bom, tem um C, né? C, né? C, né? Exato. Então, tem uma condição aí, né? Você está falando, você está falando que vai ter coragem. Agora, na hora do vamos ver realmente aonde vai parar a sua coragem. Vamos lá. Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três. Na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à Igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciãos falaram da lacuna que se abriria na igreja. Expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível. Fez a súmula de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do Mestre. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita e, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Isso. Só um comentáriozinho aqui. Bom, ficou claro, o texto é claro, né, gente? No começo, eles não concordaram muito com a ideia, porque, claro, ali a presença de Saulo, de Barnabé, eram, vamos dizer assim, eram oh meu Deus, eram as colunas que sustentavam a comunidade cristã de Antioquia, né? Mas depois, quando Barnabé contou o que estava acontecendo em Jerusalém, eles concordaram com isso, né? Agora, precisa tomar cuidado, gente, com algumas expressões utilizadas por Emmanuel. Quando ele fala, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura. Lembrando que em Antioquia, as manifestações dos espíritos, por meio dos médiuns ali presentes, era sempre muito intensa. Usando o nosso jeito de falar de hoje, a mediunidade era utilizada ali com a maior naturalidade, inclusive efeitos físicos. Quando os benfeitores espirituais se comunicavam por meio daquilo que nós chamamos de voz direta. A voz direta é um fenômeno em que a voz não sai, claro, com a entonação de uma pessoa encarnada, de um ser vivo. Ela tem um som como uma voz metalizada. Quando às vezes a gente encontra a voz metálica, ainda mais hoje em dia, que é a voz gravada, com som metálico, mas era comum
essas manifestações de efeitos físicos, ou seja, os espíritos falavam diretamente, sem falarem por meio dos médiuns. Foi nesse ambiente que Saulo aprendeu sobre a questão da mediunidade. Por isso que depois, na Epístola aos Coríntios, se não me engano, na primeira, lá no capítulo 13, ele fala que há diversidades de dons, porque ele presenciou tudo isso na igreja de Antioquia, que não existia em Jerusalém, na Casa do Caminho. Então, isso era comum. E outra, não é o Espírito Santo da Santíssima Trindade, ninguém falava sobre isso ainda. Só lembrando, gente, ainda estava no 1º século, não havia se passado nem 100 anos. A Igreja Católica Apostólica Romana foi surgir somente 300 anos depois. Então, quando fala Espírito Santo, a gente já comentou sobre isso, troca o santo de lugar e fica um Santo Espírito, ou seja, um benfeitor espiritual, que deviam ser, claro, de alta envergadura moral, porque eles não somente confortavam, como eles também precisavam orientar os destinos do cristianismo, orientar aquelas pessoas. Eles necessitavam de uma orientação espiritual de altíssima envergadura, porque o evangelho seria levado para outros povos, né? Então, não era assim, não eram comunicações banais, corriqueiras, para saber se devia ou não comprar ou vender determinada propriedade, ou para saber se devia ou não se casar com fulano ou beltrano, não era nada disso, tá bom, gente? Assim, e era algo comum, porque não sei se vocês se lembram, a igreja de Antioquia, ela era caracterizada pela extrema fraternidade e solidariedade entre os seus participantes, tá bom? Mais um pouquinho, Marina, no 38. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus, tivera sede abrasadora e terrível. Pedira em vão a compreensão dos amigos, debalde buscara o terno aconchego da família. Mas agora que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelaram. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas oblatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Gente, oblatas são as oferendas, né? As ofertas, as oferendas de boa vontade. Gente, o que aconteceu aqui? Essas vozes que se comunicaram, que ele fala aqui, provinha dos arcanos celestes,
ou seja, um emissário de altíssima envergadura moral, em nome do próprio Cristo, concordava com os planos de Saulo. Ou seja, ele tinha o aval da espiritualidade superior. Ele tinha o aval do próprio Cristo para os planos que ele e Barnabé haviam conversado e levado até a igreja de Antioquia e que concordaram com aqueles planos. Mas mais importante para ele do que os companheiros da comunidade de Antioquia foi ele ter recebido o aval da espiritualidade superior, através dessa voz que se comunicou após as preces, concordando com os planos de Saulo. Isso para ele foi de uma vitória íntima imensa. Se a gente for lembrar de tudo que ele passou, né, gente? Todas as vezes que ele foi falar na sinagoga na sinagoga de Damasco, quando ele foi falar na sinagoga em Jerusalém, o desprezo da família, o desprezo do pai, o desprezo dos amigos, né? Tudo que ele havia sofrido naqueles naqueles 7 anos e mais, todas as viagens que ele fez sozinho, até chegar na casa do caminho, né, a recepção fria que ele teve quando ele foi lá. Então, agora os planos dele para a divulgação do evangelho haviam recebido o aval da espiritualidade superior. Finalmente, agora sim, o mestre chamara-o e, para responder ao apelo, iria nos confins do mundo. Então, foi um momento muito especial para Saulo, lá na igreja de Antioquia. Significa o quê, gente? Que o que ele havia planejado, ele, homem, havia planejado com Barnabé, eram também os planos da espiritualidade superior para ele. Então, quando a gente começa uma tarefa de natureza espiritual, se a gente começa e as coisas não vão para frente, é porque a espiritualidade, aquilo não fazia parte dos planos da espiritualidade para nós. E se dá certo, e o tempo vai passando e as coisas vão caminhando, é porque aquilo era de aprovação, foi aprovado pela espiritualidade maior. E isso para Saulo não tinha preço. Só que os outros não compreenderam, porque não sabiam tudo o que ele tinha passado, né? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Tudo certo, gente? Acho que dá para ler só mais um parágrafozinho, viu, Marina? Daí nós já terminamos. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de Seleucia. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando a quando repousavam à margem do Orontes, para a merenda salutar, à sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Isso, Orontes, como a gente já comentou, era o rio que atravessava a cidade de Antioquia. E vamos ver alguma coisa aqui sobre Seleucia. Aqui, gente, olha, não sei se dá para ver,
mas é bem aqui pertinho de Antioquia, já quase na beira do mar Mediterrâneo. Essas outras cidadezinhas que forem aparecendo, a gente vai vendo nas próximas, nos nossos próximos encontros, tá bom? Porque mesmo que eu abra o mapa aqui, ela não vai aparecer, que tá bem aqui, ó, tá bom? Deixa eu ver aqui no Google também, porque aqui, olha, lembrando aqui, gente, ó, vamos voltar aqui um pouquinho na Antioquia aqui, olha, às vezes mudou, porque pode ter mudado o nome do lugar aqui, a Antáquia e o rio Orontes, olha lá, aqui é o rio Orontes, que passa atravessa a cidade. E eles estavam indo para onde? Para Chipre. Então, eles tinham que chegar, eles tinham que sair de Antioquia e chegar até a beira-mar, para daí poder pegar uma embarcação e irem até Chipre, tá bom? O caminho agora seria marítimo para eles, tá? Acho que dá para, deixa eu ver se dá só para terminar em Seleucia. Pronto, é só mais um pedacinho aqui, que daí a gente para no parágrafo 40. Então, pode terminar aí rapidinho, Marina. Em Seleucia não foi demorada a espera de embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre, sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Isso. Então, nós vamos parar por aqui, certo? Porque daí já o parágrafo já fica mais compridinho e aí a gente já leu bastante por hoje, tá certo? Obrigada, viu, Marina? Imagina. Tá bom, gente? E aqui a gente vai usar bastante o Google Earth para poder descobrir por onde eles estavam passando, né? Para poder conhecer melhor aí o caminho. Mas agora ficou fácil de entender, porque a gente já sabe que Chipre é uma ilha e só tinha um jeito de chegar até lá, através de uma embarcação, tá bom? Então, nós paramos aqui no parágrafo de número 40, tá ok? E vou voltando lá para a nossa página do Skype, mais uma vez. E para finalizar, então, agora, Marina, também é sua vez de fazer a prece final para nós, por favor. Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração e agradecer a Deus por essa oportunidade, desse estudo tão maravilhoso, de conhecer, né, os passos de Paulo nessa jornada tão bonita e nessa missão tão desafiadora em nome do nosso querido Mestre Jesus. Então permaneça conosco, Senhor, nesse restinho de semana, nos abençoando e que, se Deus quiser, a gente vai estar reunido de novo no próximo encontro. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, agradeço a companhia de todos, desejando a todos uma excelente noite, um bom descanso, e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus, e que a gente possa dormir pensando na personalidade de Saulo, um grande exemplo para todos nós. Muito obrigada, fiquem com Deus.